As pessoas tinham uma visão de Aramis, aquela marca de terno e camisa. Não era a nossa verdade mais. E aí, num momento tão desafiador como a pandemia, foi uma oportunidade de reconstruir a empresa inteira. E aí veio a provocação, se é para fazer uma coisa do zero, faça uma coisa que ninguém fez. E aí quando eu fui para Nova York em 2018, eu vi uma marca de athleisure, que é esse produto de tecido de esporte para moda. Sabe quando a mente abre e fala, uau, isso aqui é o futuro? Se eu perguntasse para mim, você achou que você ia dobrar em 3 anos? Não. Eu estava na fase de sobreviver e ver o que eu ia fazer na minha vida. Não esperava. Aconteceu, maravilhoso, a gente agradece. Mas todo mundo sabe que dobrar uma empresa em 3 anos, o número é muito bonito, mas o caos é gigantesco. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso PDV, o Pod do Varejo, que é um podcast especializado em tudo que há de mais novo para o varejo, tecnologias, insights, inovações. Afinal, tudo para você fazer o seu negócio de varejo num sucesso de vendas. Eu me chamo Gilcinei Hansen e vou apresentar o nosso podcast de hoje. Aqui no PDV, a gente sempre traz especialistas no varejo, em temas importantes para o varejo, e também grandes marcas que vêm fazendo a diferença no varejo. Tudo para você tomar nota e usar no seu negócio de varejo para fazer ele crescer mais. O PDV é um podcast da Stone e da Lynx, que são marcas do grupo Stone Co. Para quem não sabe, Stone Co é um grande ecossistema completo com soluções para você vender, gerir e botar o seu negócio para girar. No episódio de hoje, a gente traz aqui o CEO de uma empresa, de uma marca, do qual eu pessoalmente sou um grande fã. E ele vai trazer aqui um pouquinho da história de transformação que ele vem imprimindo nessa marca ao longo dos últimos anos e que vem trazendo resultados incríveis. E por isso tem muita coisa para contar para a gente aqui no nosso PDV, para compartilhar, para transformar, como a gente sempre falando, transformar o seu negócio num sucesso de vendas. Eu tenho a honra de estar aqui, de ter aqui o Richard Stade, CEO da Aramis. Muito obrigado por estar com a gente aqui, compartilhando a sua história e a transformação que você vem trazendo na Aramis. Eu estou muito empolgado de estar aqui com vocês hoje, compartilhando as histórias boas, né? Muitos anos juntos já, Bastante. Né? Então tem história boa para contar. E junto com a gente também vai estar o Cláudio Alves. O Cláudio, no mesmo percurso que o Richard está comandando a Aramis, sempre esteve junto à Aramis numa perspectiva de quem provê tecnologia, sistemas com a Lynx para a Aramis. Então, Cláudio Alves, obrigado por estar aqui compartilhando um pouco de um outro ângulo dessa mesma história. Eu que agradeço, Gil. Obrigado, Richard, pelos quase 10 anos juntos nessa parceria. A Aramis, ela vem se transformando no destino do lifestyle masculino. Mas antes da gente começar a falar sobre a Aramis e tudo que essa transformação, eu quero abrir aqui e convidar o Richard para contar um pouquinho mais sobre o Richard, sobre essa jornada nesses últimos 10 anos, para que a gente comece a nossa conversa, nosso diálogo aqui no PDV. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, vai ser bem divertido hoje. Richard, mais conhecido como Rick, mais fácil de estar perto das pessoas. Casada com a Sara, pai de 3, então tem bastante história para contar também nisso. 16 anos já na Aramis, entrei com 22 anos de idade no estoque. História muito legal de aprendizado, entrar numa empresa familiar que funcionava e se envolver no processo e crescendo junto com ela. E há 10 anos na presidência, depois que a gente fez um roadshow, trouxe um fundo de investimento com 28 anos. É uma bênção, ingenuidade, que você consegue fazer o que você quiser. Incrivelmente deu certo. Nesses 10 anos, transformando muito a companhia, aprendendo bastante. E nesses últimos anos, especialmente, transformando numa velocidade ainda maior. Eu falo que tem empreendedorismo por necessidade e por oportunidade. A pandemia foi uma necessidade que trouxe uma grande oportunidade de transformação. Rick, igual eu também uso o Gil, que é mais fácil que o Gilcinei. Isso torna as conversas mais fáceis, mais próximas. É muito legal. Levando agora um pouco a conversa para a Aramis, a gente vê o posicionamento como destino do lifestyle masculino e mais recentemente se posicionando como uma House of Brands. O que motivaram essas mudanças, essa transformação numa marca tão tradicional no varejo e no mundo da moda? Bom, primeiro eu tenho um gráfico que eu adoro mostrar, né? Se você pegar de 2014 a 2019, quando o fundo investiu na companhia, a gente cresceu uma média de 14% ao ano. Aí eu te pergunto, isso é bom ou ruim?
Depende da perspectiva. Essa é a resposta. O que eu entendi é que posicionamento não é o que eu acho que acham de mim. E o fato de a gente ter uma consistência de crescimento fazia que a gente fizesse mudanças graduais na marca. Exemplo, vamos tirar o vendedor, não usar mais terno. Tira o terno da vitrine. Eram coisas que pra gente eram transformadoras para o cliente. Mas ele nem reparava nesse negócio. Quando veio a pandemia, aí foi um desafio muito grande, de alguma maneira eu trouxe uma oportunidade. Eu já queria levar a marca para um lugar mais atual e mais moderno. Que se posicionou num casual sofisticado. E aí, quando veio o momento onde a gente viu que tudo que a gente era reconhecido por, olha que importante, era reconhecido por, não quer dizer que a gente vendia muito, quer dizer que era reconhecido. A venda de alfaiataria da marca era 15% da receita. Pós-pandemia é 5%. Então, olha que interessante, as pessoas tinham uma visão de Aramis, aquela marca de terno e camisa. Não era a nossa verdade mais. E aí, num momento tão desafiador como a pandemia, foi uma oportunidade de reconstruir a empresa inteira. Então imagina você, tudo fechado, muda logo, posicionamento, comunicação, layout de loja, contrata 100 pessoas na pandemia, faz digital, faz martech, investe em tecnologia, quer dizer, a gente fez uma transformação muito radical. E complexo fazer quando está tudo fechado e você aperta um botão e começa a funcionar. Então não foi gradual como poderia ter sido. Mas de alguma maneira fez a gente dobrar a companhia em 3 anos, o nosso faturamento. Pegar 19 para 23 e tira 20, foi o ano, fechou tudo. A gente dobrou a empresa de tamanho. Quer dizer, olha o tamanho da oportunidade que existia, mas para isso acontecer, a gente tinha que transformar o negócio, que não era uma coisa pequena, era uma transformação completa da companhia inteira. E isso fez a gente crescesse bastante. E olha que interessante a frase do Steve Jobs, né? Connecting the dots. O fato de a gente ter construído a Urban em 2019, do zero, logo, comunicação, produto, layout de loja, tudo do zero. Quando veio a pandemia, a gente olhou para a Aramis e falou, não dá para lançar uma marca nova enquanto a gente não refizer a atual. Então, isso fez com que a gente reconstruísse a Aramis. E aí, quando a gente acertou a Aramis e foi para a curva de crescimento, veio a ideia de lançar uma marca nova. Aí a pergunta é por quê? Hoje a Aramis está com 120 lojas e 1.200 multimarcas. A gente fez um modelo muito interessante com AI, de expansão, que a gente acredita que dá para chegar entre 180 e 200 lojas de Aramis e mais 1.500 multimarcas. Ao mesmo tempo, a gente entendeu que a estrutura que a gente montou, a qualidade de governança que a gente tem, ela não é para uma marca só. Sim. É já pensando nessa visão de ser o destino número 1 de lifestyle dos homens, que a gente pode entregar de valor além de uma Aramis. E aí veio a provocação, se é para fazer uma coisa do zero, faça uma coisa que ninguém fez. E aí quando eu fui para Nova York em 2018, eu vi uma marca de athleisure, que é esse produto de tecido de esporte para moda. Sabe quando a mente abre e fala, uau, isso aqui é o futuro? Então, se a gente vai lançar uma marca do zero, por que não fazer o que vai ser a próxima tendência? Desafios, tecido de poliamida, como fabricar, como convencer um consumidor a comprar. Então, tem toda uma jornada de experiência, de teste da marca. Ao mesmo tempo, eu tenho certeza que é a próxima tendência do universo, não só dos homens, mas com o universo de vestuário. E aí veio o desejo de montar uma marca do zero para poder usar a máquina que a gente está construindo para escalar novos negócios. Então, acho que o Cláudio pode complementar aqui. Tem um ponto muito importante que é a escala do negócio, né? Acho que a leitura que vocês fizeram de, olha, a marca com suas lojas pode ir de 120 a 150, 180 lojas, mas não pode extrapolar muito isso. Tem um certo volume de multimarcas, mas a estrutura para segurar uma marca pode ser mais ou menos a mesma de segurar 2, 3, 4 e ser realmente uma casa de marcas com escala para o negócio. Acho que tem um belo aprendizado aqui do crescimento. Cláudio, o que você pode complementar na perspectiva de quem tem acompanhado essa transformação do ponto de vista de se posicionar como uma casa de marcas? Não, legal. Primeiro, parabéns, Richard, eu que estive próximo. A gente já falou bastante sobre isso. É empolgante você ter um executivo que não está ali só atrás da mesa, né? Ele vive tudo isso que ele apresenta, que ele fala, né? Então, acho que parabéns por tudo que você vem fazendo com o varejo brasileiro e virando referência, e principalmente na moda masculina. Mas eu não queria nem te responder, eu queria fazer uma outra pergunta, saindo um pouquinho aqui do... O melhor do é fazer uma nova pergunta. Não, e depois eu respondo, mas... Você falou de uma nova marca, né? Você tem uma expectativa de abertura de lojas com a Urban, mas hoje você encontra também o produto Urban dentro da loja Aramis, né? Então, ou seja, você tem duas, teoricamente, marcas, né? O público é o mesmo? Você busca atingir um outro público ou esse é o público efetivo da Aramis?
É uma interessante pergunta. No final, tudo tem luz e tem sombra na vida. O fato de ter Aramis como tantas lojas, com tanto fluxo, montar um corner lá é muito bom porque dá opção de pessoas que não entrariam talvez na loja, mas por entrar na Aramis conhecerem a Urban. O que é muito bom, e a gente bateu o orçamento de receita no primeiro ano dela, muito mais pelos corners do que pelo digital ou outros canais. Então, essa foi a luz. A sombra é que você depende do fluxo de clientes da Aramis para poder comprar a Urban. Quando eu penso em Urban, e a gente desenvolveu a marca juntos, a ideia era pegar um público muito específico. São pessoas que gostam de esporte, estão acostumadas com esse tecido, e a gente quer completar essa jornada desse cliente além do esporte. Outro público muito bom pra gente são pessoas que viajam muito, porque é uma roupa muito funcional, não amassa, você monta uma mala pequena e viaja, tem uma funcionalidade muito boa. E também tem muita gente que mora sozinho, quer ter praticidade, e essa roupa traz muita praticidade e ao mesmo tempo traz moda. Então, quando eu olho esse tamanho de universo que tem para atender, ele é de uma maneira similar da Aramis e diferente. E o que eu reflito muito com a turma é a gente às vezes fica com receio que uma marca nossa vai canibalizar a nossa própria outra marca. Sim. Mas na minha opinião isso é uma mentira. Porque tem tantos outros concorrentes bons no mercado que eles já estão comprando outras marcas. Se você pegar que a média de frequência de compra do homem umas 6 vezes por ano e na média nossa são 2 vezes por ano, essa pessoa já está comprando em outro lugar. Então o que a gente entendeu é a gente tem um produto para um momento específico da jornada desse cliente que ele pode ser um cliente Aramis ou não. Óbvio, quando for abrindo lojas próprias da marca, ela vai ganhando mais identidade e um público mais direcional. Sim. Mas se você pegar os dados, os clientes que compraram Aramis e compram Urban, a gente vê um LTV, que é o quanto o cliente compra no ano, maior ainda quando ele compra Urban. Porque uma vez que você identifica com o produto, com a funcionalidade, a gente vê que o consumidor consome mais a marca. Então eu estou enxergando como uma oportunidade, como tudo na vida, de olhar que sim, eu tenho meus corners, isso dificulta uma construção de marca, depende muito da narrativa do vendedor, de treinamento, um site e uma parte de comunicação muito forte. Ao mesmo tempo a gente está surfando do fluxo para poder apresentar algo novo. Então para mim, no final, é como você constrói a sua narrativa, o que é luz, o que é sombra, e como você vê um planejamento nos próximos 5 anos para você ir fazendo essa transição, melhorando o sortimento, melhorando a comunicação, aumentando a base de clientes e aí sim tirando a marca de dentro e criando cada vez mais uma identidade própria. Mas eu entendi que não tinha por que não usar a potência da Aramis para transformar uma marca nova. Mas tem uma frase do curso que eu fiz que eu adoro. Quando você tem uma inovação e você quer aplicar o modelo tradicional, você mata a inovação. Se a gente quiser aplicar o modelo de Aramis para construir a Urban, não vai dar certo. Ou vai demorar muito tempo e muito dinheiro. Então, ter uma marca nova com uma inovação faz com que a gente tenha que pensar diferente. Essa mentalidade de pensar diferente é muito importante até para a Aramis poder se desenvolver. Então, o segredo de ter uma casa de marcas, na minha opinião, é quando você consegue fazer uma ser impulsionadora da outra. Ou por uma mentalidade nova de inovação, de testar porque você está começando do zero, ou porque você tem uma estrutura muito grande que proporciona o crescimento de nascer novas marcas dentro de casa. Então, o segredo para mim está nessa mentalidade de entender aonde tem potência e como você não erra usando o modelo mental que deu certo de um lado, achando que vai dar certo na outra, que a probabilidade é que não dê certo. Achei muito legal o ângulo que você olha daquilo que está sob o sol, daquilo que está sobre a sombra, nos aspectos aqui. E claro, né, é tradicional negócios maiores matarem negócios menores, mesmo que com grande potencial, porque compartilhem os mesmos recursos. Né? E eu vejo como consumidor que tem todo um cuidado realmente do time de vendas de contar a história da Urban e de posicionar melhor o produto e que tem um encaixe, na minha opinião, para o consumidor o masculino, o homem, pós-pandemia, fantástico, porque as nossas jornadas mudaram muito. E a mescla daquilo que é estritamente profissional, né? Sair de casa, pegar o carro, ir para o escritório, mudou muito com a jornada no dia a dia. Então, uma roupa que tem um bom caimento e que te passa o profissional, mas te dá um pouco de leveza que você tem quando você está praticando esportes, assim, tem um diferencial muito grande. Assim, eu acho que eu já ouvi isso de muitas pessoas, não só de mim, que comentaram da marca. E ainda estendendo um pouquinho disso, Rick,
na Urban, vocês têm experiência também de loja no Nordeste, né? E é curioso, porque é diferente, né? Começar pelo Nordeste. Explica um pouquinho para nós sobre isso. Então, ponto interessante, a sua camisa que você está usando da Aramis é de malha. Então, a gente também entendeu que na própria Aramis, nessa casualização de marca, a gente tinha que trazer novos tecidos para a Aramis, para também trazer esse conforto que tem um tecido de malha, mas com um corte de uma Aramis mais sofisticado. Então, é legal que a gente fez numa Urban, num conceito muito de tecidos de performance, mas a gente também trouxe essa mentalidade de deixar mais conforto e mais sofisticado na Aramis. Então, é interessante esses dois movimentos. Recife, qual é a história de Recife? Eu acabei comprando uma loja maior para Aramis no mesmo shopping, um outro ponto. E aí eu cheguei para eles e falei, me pega a minha loja antiga, me dá metade, ou compro metade, para ser mais realista, e eu monto a Urban aqui, com a teoria que eu acharia um ponto em São Paulo antes, e tudo bem, como o Recife é uma praça muito boa e o Mar Recife é um baita shopping, aproveita a oportunidade. No final, eu acabei não achando meu ponto em São Paulo, e eu sou criterioso com pontos, eu falo que a gente não é a Zara, a gente não abre loja e está vendendo, é localização, localização, localização. Eu não achei minha localização. E meu contrato já estava fechado e assinado, e eu tinha que montar minha loja. Então, estar em Recife é uma loja da Urban, que é muito legal por estar em Recife. O desafio é que eu não consigo estar perto com o meu time para poder estar perto, levar as pessoas legais para conhecer a marca. Então, agora eu estou na busca, espero achar nesse primeiro semestre, um ponto para ser a flagship da Urban. Por mais que eu acho muito importante ter uma flagship, mas eu tenho questionado muito o time, que vendo tantas DNVBs interessantes surgindo e vendendo bem, a gente também tem que achar o nosso formato de escalar o negócio no digital, usando muito o trabalho de influência, de posicionamento, de teste da marca. E, obviamente, é muito importante o espaço físico para poder tangibilizar. Mas enquanto você não tem, o que você faz? Você pensa fora da caixa. Boa. Fantástico. Seguindo aqui, aí voltando um pouquinho mais para a Aramis, a gente tem, na Aramis, além das lojas próprias, a gente tem um mercado de franquias, né? Tem uma história de franchising já longa. Como é que você vem engajando o franqueado nesse novo reposicionamento da própria Aramis, no repaginar as suas lojas, no modernizar a Aramis para os seus consumidores? Bom, primeiro, eu acho que contra dados não há argumentos. As lojas reformadas com projeto novo vendem mais. Então, primeiro a gente está reformando loja própria. E a gente quer mostrar um case que as nossas lojas reformadas com esse conceito novo, com muito menos peça em exposição, apresentando muito mais uma marca de lifestyle, venderia mais. E aí a gente tem mostrado a performance dessas lojas. Todas as lojas novas, franquias, já nascem com projeto novo. E os que não estão reformados, na renovatória do contrato por próximos 5 anos, a gente encaixa uma negociação com eles, uma data para reformar a loja e atender, para levar o posicionamento que hoje é uma Aramis, que por mais que as lojas não reformadas vendam bem, a visualização do projeto novo para o consumidor é impactante. E a gente tem um dado muito interessante. Mesmo as lojas maduras, que a gente já tem há muitos anos, as lojas reformadas trazem muitos clientes novos. Sim. E aí o trabalho é topo de funil, trazer cliente novo, com um bom trabalho de experiência de marca, fidelizando, aumentando a frequência, isso faz a companhia crescer. Então, como a gente dobrou em 3 anos? Não teve milagre. Todos os canais cresceram, varejo cresceu em média 80% a venda das lojas. Então tinha muito espaço ainda de crescimento das lojas por metro quadrado. E se perguntar para mim, ainda tem muito espaço para nossas lojas performarem ainda mais por metro quadrado, rentabilizando a loja, dando mais possibilidade de franqueados poderem reformar e ter uma operação muito mais alinhada com o momento de marca atual. Então é um trabalho negocial que a gente tem que fazer com os franqueados, mas hoje já são 73 franquias. E franqueados muito legais. E quando eu vendo uma franquia, a última conversa é comigo, né? Eu vendo a minha visão de mundo. Eu falo, tem muitas outras franquias que provavelmente vão dar a mesma rentabilidade que eu dou. Ou você acredita no que a gente está construindo de visão de mundo, de negócio, de como tratar as pessoas, como encantar os clientes, ou você não precisa montar uma loja nossa. Porque o desafio da franquia, ao meu ver, é que um cliente, se entrar numa loja própria na franquia, ele não pode ver a diferença. É uma experiência de Aramis. Isso. Mas como você faz isso? Trazendo franqueados que veem valor no que você acredita como cultura. Então, quando veio um franqueado falar comigo, ou ele quer abrir uma outra marca, qual é a sua opinião?
eu sempre respondo, vai lá e pede para essa pessoa te explicar como ele vê o negócio dele em 5 anos. Você não pode comprar uma franquia para hoje, tem que comprar um negócio para 5, 10 anos. Então, se você olhar no olho dele, se convencer que ele tem uma visão do que ele quer levar o negócio dele, você faz. Então, quando vem um franqueado, eu falo, né? Quando eu gosto muito da pessoa, eu tiro o chapéu de CEO e eu ponho o chapéu de vendedor. Eu estou vendendo. Vendendo um sonho, vendendo uma visão, vendendo o que eu quero construir. E a pessoa tem que brilhar por isso. Pode ser um colaborador, pode ser um franqueado. Não interessa. Se a pessoa não brilhar pela o case que a gente está construindo, a história que a gente quer ter, não adianta ter essa pessoa com a gente. Porque a probabilidade de não acontecer na prática, na ponta, é gigantesca. Então, eu tenho esse cuidado e eu falo mais não que sim para franquias. Porque, independente do número de lojas que a gente vai ter, eu estou muito preocupado com a qualidade do que a gente vai construir. Porque tem 2 tipos de empresas, feitas para vender e feitas para durar. Eu sou da cultura de feita para durar. Feita para durar, você está pensando no longo prazo em todos os movimentos que você está fazendo, sempre olhando para o futuro. Óbvio que tem que fazer o presente funcionar, mas se não tiver a ambidestria do presente e futuro, claro, você deixa uma oportunidade muito grande na mesa. E é fácil, Richard, fazer que essa cultura Aramis do pensar fora da caixa também seja o perfil do seu franqueado? É sempre um desafio, porque por mais que tenha um processo entre o gerente de expansão, passa pelos gerentes comerciais, passa pelo Guilherme, que acabou de chegar na companhia, que cuida de marketing e vendas, e passa por mim. Quer dizer, tem todo um volume de conversas para poder chegar no final, vamos ou não vamos. Mas eu acredito muito que depende muito mais da gente, como companhia, saber vender bem as ideias, vender o projeto. Porque a gente tem que vender no final. Até para o meu time tem que vender as coisas. Se eu só falar faz, não faz. Ou não faz acreditando. E as pessoas têm que acreditar no que a gente está construindo. Por isso que eu acho que ser vendedor, independente, a posição, ela é importante, saber vender visão, sonho. E eu gosto muito que a gente tem 2 showrooms por ano. Eu faço questão de eu participar de todos e todos eu tenho uma conversa individual com cada franqueado. É meu momento de poder ouvir e passar o que está na minha cabeça e perceber se continua fazendo sentido. Se não fizer também, não tem problema. Faz parte. Mas se a gente continuar trabalhando junto, tem que ter uma visão de mundo similar. Para mover um ecossistema, né, é mais difícil. Né? E acho que você tocou um ponto super importante, porque você pode querer mandar dentro de casa, né, dentro da sua estrutura. As pessoas não vão fazer aquilo porque acreditam e vão fazer porque estão sendo mandadas. É bem diferente. A relação é mais clara com o franqueado nesse sentido, mas liderá-los e engajá-los tem muito do compartilhamento de um objetivo comum, de uma coisa de uma entrega para o consumidor final, um valor que você está levando. E isso acho que é muito forte na Aramis, dá para perceber isso quando você vai nas lojas que não são lojas próprias. E aí, trazendo um ingrediente que ainda mais traz complexidade, é a omnicanalidade, ou Unified Commerce, e eu sei que a Aramis vem puxando isso agora também. Você já comentou em alguns momentos aqui do nosso podcast sobre vendas digitais, sobre o e-commerce, sobre influencer. Como é que conecta tudo isso num ambiente com 73 franquias, loja própria, e-commerce? Como é que você angula e como é que você que estratégia você tem usado para garantir uma experiência mais unificada aí para os Esse, com certeza, um dos maiores desafios que a gente está vivendo hoje no varejo. Porque no final a gente tem que pensar, e todo mundo fala de pôr o cliente no centro. A pergunta é se realmente está fazendo e como. Porque se você pensar no cliente no centro, não importa de onde está saindo o produto, o importante é sair na maior velocidade e na melhor experiência possível. Hora do merchan, né? Hora do merchan. Fechamos com vocês para fazer o OMS para montar nossas lojas próprias e franquias. Tá saindo do forno esse projeto, né, Claudio? Tá saindo. Tá saindo do forno esse projeto. Porque no final... como você quebra a barreira dos canais? Gerando valor para todo mundo. Essa é a verdade. O franqueado tem que ver valor nisso. Usar o shipping usando o OMS. Usar o código vendedor para vender o que ele não tem. Usar a prateleira infinita para poder vender o que ele também não tem. Então, primeiro é um desafio muito cultural, porque você tem que muito trabalho de convencimento, não é sobre a tecnologia. A tecnologia tem que ter o mínimo de fricção possível. Isso acho que é primordial. Muito treinamento para desmistificar muitas verdades absolutas que as pessoas têm, que na verdade não devem fazer sentido. E no final todo mundo tem que ganhar. Porque se todo mundo estiver ganhando algo, fazendo esse movimento, você tem mais uma restrição de implementação. Então, com vocês, com o projeto, a gente está trabalhando em tirar a fricção.
Do nosso outro lado, a gente está trabalhando em treinamento. Então, as lojas próprias operam muito bem já o shipping. Muito. 40% da venda e-commerce já sai de loja. Então, já tem um aprendizado muito grande. Desse aprendizado, a gente leva para os franqueados. E aí tem um exemplo com o Mercado Livre, que se você não estiver atendendo pela demanda necessária deles, eles vão te despriorizando. Então, também tem um lugar de ter uma ferramenta que consegue priorizar e despriorizar conforme a qualidade da entrega e dos movimentos dos franqueados e das minhas próprias lojas também. Isso não é uma diferença. E também já estamos começando a olhar para multimarca também em relação a isso, porque a gente tem uma distribuição muito grande. Então, também tem uma oportunidade de olhar. E, para mim, o Retail Tech não é mais quem vai falar de Omnichannel. Isso vai ser uma obrigação de todo mundo. O Retail Tech vai muito mais para ter uma qualidade de informação, personalização, que a gente pode falar mais sobre isso. O dado gerando uma experiência melhor para o cliente e esse dado vindo para casa para a gente ganhar mais eficiência. Se pensar que a cadeia de moda nacional são 6 meses e importada é 1 ano para você comprar antes, se você não estiver trabalhando bem esse dado e na curva de crescimento que a gente está vivendo, tem uma complexidade gigantesca de ciclo operacional. Então, eu estou numa fase assim, pilhada em dados, montamos o Data Lake, todos os dados integrados, coloquei em várias áreas da companhia, não é só área de tecnologia, várias áreas da companhia, pessoas que estão no Power BI, estão trabalhando, estão desmistificando a informação, porque uma coisa é ter informação, dado, uma coisa é saber o que fazer com isso. Estava hoje numa reunião e uma pessoa que a gente colocou na área financeira em 2 dias no Power BI montou um dash maravilhoso que está ajudando a gente a ter mais eficiente numa área importante da companhia. Então, para mim, não é sobre uma área de tecnologia, por mais que ela encabeça muita coisa, é sobre como você está levando a cultura de dados para dentro da organização inteira. Isso, para mim, vai ser o futuro do varejo. A omnicanalidade vai ser uma obrigação. E, Richard, é interessante você falar, quando você fala da omnicanalidade, estão embarcando as franquias, tentando trazer um dado fantástico que você trouxe aqui, de 40% do shipping via as lojas, né? Quer dizer, claro que o franqueado quer isso também. Ele quer se engajar. Mas uma outra fortaleza grande que a Aramis tem é o multimarca. Eu conheci a marca Aramis no multimarca quando eu ainda morava em Joinville. Lá não tinha loja da Aramis, mas eu conheci a marca no multimarca. Como é que você está encaixando o multimarca e também conectando isso com a tese de dados, que a gente vai falar um pouquinho mais na sequência, para explorar um pouquinho mais, mas como é que você tem encarado o multimarca, como é que você vê os pontos fortes e fracos de trabalhar com multimarcas, que é uma grande fortaleza da Aramis e que você pode trazer aí para o público que está nos assistindo? Bom, primeiro, eu acredito que multimarca é uma grande fortaleza do Brasil. Sim. O Brasil é incrível, ele é grande, ele tem muita oportunidade. As pessoas ficam muito focadas nos grandes centros, mas a verdade é que o Brasil ele é maravilhoso. Então, quando eu olho essa distribuição que a gente tem, nos orgulhos que a gente tem, poucas pessoas falam de multimarca, até nos releases, as listadas, é muito sobre venda, varejo, franquia, digital. E eu concordo, são canais muito importantes e que você tem mais informação, sim, o que ajuda a melhorar a qualidade do material para poder apresentar para o mercado. Mas a multimarca é uma grande potência brasileira. E a gente nasceu como multimarca e se transformou em uma empresa varejista. Então, o DNA sempre veio da multimarca. Tanto é que eu brinco, né? A gente nasceu atacadista varejista e hoje a gente é varejista atacadista. Parece que só inverter as palavras, mas se inverte a empresa inteira para ter uma mentalidade de varejo. E uma boa varejista tem todo o poder de ser um excelente atacadista. Se você saber construir marca, posicionamento, comunicação, trade, VM, souber levar esse conhecimento para a multimarca, está levando algo de muito valor. Vou trazer um case também muito legal que me inspirou muito no que a gente está fazendo agora, desse curso que eu fiz em Harvard, que eu estou fazendo, que a gente comentou um pouco antes. É o case da plataforma da Oyo. Oyo é uma plataforma indiana que entendeu uma dor no mercado de hotéis de baixa renda que não tinha nenhum padrão. Então as pessoas só viajavam na Índia, ficando em casa de pessoas, famílias ou conhecidos, e não iam para os hotéis porque não tinha padrão. Os caras montaram um padrão, pegaram quartos dentro de hotéis, começou a dar serviço, treinamento para o time de recepção, começou a usar o dado para melhorar a eficiência de compra deles. E aí virou o Booking.com do renda baixa de viagem na Índia. E eles controlam de uma maneira incrível isso. E esses dados vêm para dentro deles para poder ser mais eficiente e levar serviço e benefícios para esses hotéis pequenos que não têm toda essa estrutura por trás e geram um valor em cima disso. Então, um dos maiores projetos que a gente está tocando hoje é desenhando uma maneira de que a gente possa gerar valor para nossas multimarcas, serviços, benefícios. E o que a gente quer em troca? Os dados do cliente, para a gente poder melhorar a nossa qualidade, melhorar o CRM, melhorar a mídia para eles e ter essa informação, que isso faz com que a gente conheça muito mais os nossos clientes. Porque hoje o desafio da multimarca, a gente não tem acesso ao cliente, nem à venda final.
Mas o importante a gente quer ter acesso para quê? Para melhorar a experiência deles. Então, se você pensar numa plataforma que gere valor para as pessoas que vão usar, e esse dado melhora a qualidade, a gestão da sua companhia, para mim está o grande segredo. Qual o problema ninguém fez? Que a gente resolveu testar e estamos construindo agora essa tese dentro de casa. Que para mim vai ser uma grande virada do nosso negócio. E essa mesma arquitetura que a gente está construindo, que eu adorei aprender sobre arquitetura de dados, que eu tinha a menor noção sobre isso. Essa é a verdade. E eu cheguei para o meu time e falei, essa arquitetura tem que ser estruturada e preparada. Se um dia a gente comprar uma marca, a gente tem que pegar esse mesmo projeto, colocar numa marca nova e escalar também ela. Então, o que eu gosto da arquitetura é que se você não tiver uma visão clara de longo prazo do que você quer fazer, qualquer arquitetura serve. Quando você tem uma clareza dos próximos 5 ou 10 anos, o que você sonharia em construir, você garante que o começo do projeto está sendo pensado no H1, H2, H3, nível de inovação inicial, até um H3 de futuro que a gente quer desenhar. E esse é um dos maiores projetos que a gente está hoje trabalhando dentro de casa. App do vendedor, app do cliente, plataforma de multimarca. E são todos os projetos que a gente está agora costurando e eu acredito que vão ser transformadores para o nosso próximo ciclo de crescimento que a gente se comprometeu a entregar. E você toca num ponto importante, que é a arquitetura de dados, porque o consumidor, né, pelo que eu vi, mais de 400 mil consumidores cadastrados, vamos chamar assim. Ativos, né? Ativos. 480 mil clientes ativos. 480 mil clientes ativos que se relacionam com a marca, tem uma relação. E essa relação vai acontecer no físico, no digital, na loja própria, na loja de franquia, no multimarca. E saber o comportamento, entender o que está acontecendo, para isso você precisa de uma arquitetura de dados e vai te dar riqueza. E eu acho que tem um bom alinhamento com o multimarca, porque se você entender melhor e como entregar um melhor sortimento, um melhor mix para aquela loja multimarca, ele vai vender mais. E isso é um alinhamento de expectativas e de resultados. Né? Muito boa leitura sobre dados aqui e é um investimento muito grande em tecnologia. E trazendo para a tecnologia, se você pudesse escolher uma tecnologia ao longo desses anos que foi chave para o crescimento da Aramis. Uma? Bom, eu tenho algumas. A primeira que a gente continua evoluindo ainda o case junto com eles, mas quando a gente montou a loja nova comportava 40% a menos de sortimento do que a loja antiga. E aí me chamaram de muito louco, de meio da pandemia, você querer mexer em sortimento e deixar uma loja assim, que não tenha sortimento pelo que eles estavam acostumados a ter. Mas para mim, a percepção de marca que eu gostaria de construir passava por uma experiência de loja diferente. Então, com certeza, essa ferramenta para ajudar a gente a acertar o sortimento, que a gente ainda está evoluindo essa ferramenta ainda, a gente está trabalhando com eles ainda, porque, teoricamente, com essa ferramenta, além da alocação de estoque melhor, a gente melhora a nossa criação de plano de sortimento. Sim. Porque no final, uma marca está mudando muito rápido e que é moda, se você acertar o melhor plano de sortimento e isso trouxer para o time de produto o melhor desenho possível para acertar uma coleção e pensar que a gente pode segmentar a coleção por regiões do Brasil, zona quente, morna, fria, tamanhos de loja, e souber segmentar isso, tem uma potência muito grande. Então, esse é um exemplo de algo que a gente está trabalhando, porque quando você olha lojas espalhadas pelo Brasil, mesmo, eu gosto de um exemplo muito bom. O Shopping Iguatemi e o Shopping Eldorado estão a, 800 metros de distância. São perfis de consumo diferentes, que deveria ter mix diferentes. Então, imagina 130 lojas no Brasil, como pode ter uma potência muito melhor. E no final, o segredo da boa venda é boa compra. Quanto melhor você acerta a coleção e você envia com maior qualidade essa coleção, faz diferença. E outra coisa que eu tenho estudado muito é a parte CRM. Porque é legal, trabalho de topo de funil, marketing, campanhas, trazendo muito cliente. Agora, se a gente conseguir personalizar a experiência desse cliente dentro da marca e ficar aquela coisa que é igual para todo mundo, eu acho que você destrói marca. Então, quem está investindo agora, que a gente deve lançar em uma semana a ferramenta nova, vem para um lugar de personalização. De entender perfil de cliente e levar produtos e momentos de compra que atendam a necessidade dele. E não simplesmente como ter um e-mail marketing disparei, como ainda é muitas empresas, inclusive a gente. Então, eu fui olhando quais são os pontos de dores que eu entendo que se a gente conseguir trabalhar com inovação, com tecnologia, a gente destrava a potência. Então, experiência de loja, digital indiscutível, site indiscutível. Para mim, comunicação, marketing de precisão, sabendo os dados, quem são seus clientes, você faz um trabalho de precisão de marketing muito mais eficiente.
E no final a gente tem que fazer a jornada desse cliente ser fluida na marca, aumentar a frequência e reduzir o famoso churn, que é as pessoas que compram e deixam de comprar em 12 meses. Então, isso fez uma grande diferença. E óbvio que ter investido e montar nosso Data Lake foi algo primordial, porque sem isso você não tem quase nada. Tendo isso, você meio que fez o alicerce da casa. E eu vi que a gente gastou uma grana razoável e um ano fazendo isso. E também estou vendo agora que as áreas acessando o Data Lake, tendo um time que consegue programar em cima disso, está começando a gerar potência dentro da companhia. Então, assisti 3 exemplos de ferramentas ou visões que a gente tem feito na companhia que, para mim, vão ser transformadores, porque a meta que a gente se colocou é dobrar em 3 anos de novo. Uau. Uau. Tem um monte de maluco, né? Eu sou um deles, aparentemente. Mas o que eu tenho certeza é que a gente não vai dobrar da mesma maneira que a gente fez. Sim. Não tem por que dobrar de novo se a gente seguir o mesmo modelo mental que levou a gente até aqui. Então, quando eu peguei 2023 e 2024, por mais que 2023 a gente cresceu, o EBITDA, que é uma métrica financeira, direção da companhia, a gente cresceu 26%. Ano passado foi 40%, 22% foi 40%. Então, foi muito crescimento. E eu me inspirei no Mark Zuckerberg. Ele fez o ano da eficiência, em 2023. Eu chamei o ano da governança. Então, eu sinto que eu dobrei em 3 anos muito mais raça do que estrutura. Se eu perguntasse para mim, você achou que você ia dobrar em 3 anos? Não. Eu estava na fase de sobreviver e entender o que eu ia fazer da minha vida. Não esperava. Aconteceu, maravilhoso, a gente agradece. Mas todo mundo sabe que dobrar uma empresa em 3 anos, o número é muito bonito, mas o caos é gigantesco. A dor do crescimento. Então, o meu compromisso com o meu conselho, com o meu time aqui, 2023 e 2024, vai ser o ano da governança. Então, a gente refez a governança inteira da companhia. Refez muito a estrutura de time. 24, para mim, é o ano que eu vou lapidar essa estrutura, que uma coisa você vê no organograma, muita gente boa. Uma coisa é ver um time jogando junto. São coisas totalmente diferentes. Então, o meu 24 é meu ano que, sim, a gente quer crescer 20%, que ainda é um crescimento relevante. Mas o sucesso para mim nesses 2 anos é ver uma governança da companhia preparada para 25 e 26, dar mais uma grande acelerada e puxar a companhia para cima, porque para mim tem muito espaço. Mas a gente também tem que ter humildade e uma visão importante de saber quando você tem que ajustar a sua casa para poder crescer de novo com consistência e pensar no longo prazo. Então, para mim, são 2 anos muito importantes de preparar a nossa companhia para uma nova onda de crescimento. Sem perder ritmo, obviamente, nesses 2 anos que a gente não perdeu. Mas a minha cabeça já está, e eu falo para o meu time, faltam só 9 meses, para a gente começar 25 com uma outra mentalidade e uma outra velocidade. Então, acho que quando você tem essa consciência, é muito importante para a estruturação do negócio que tem uma vontade de dobrar de novo em 3 anos. É importante essa consciência, né? Porque repetir o sucesso do passado precisa de novos elementos, né? Eu acho que você citou coisas importantes aqui, como ter um time estruturado para tal, que quando você cresce rapidamente, você talvez tenha que desenhar com novas competências, se complementar para a nova jornada. Teve muito aí de infraestrutura, de tecnologia. Acho que tem essa arquitetura de dados para olhar o que dá para fazer com o consumidor do ponto de vista de personalização e com novas bases projetar um futuro de crescimento e novamente dobrar em 3 anos, né? Ainda crescendo nesse ano, que é um ano de governança e estruturação, 20%. É uma belíssima jornada. Eu acho que assim, é uma história de muito sucesso. E aí eu queria pegar esse ponto para te fazer uma provocação aqui e te perguntar assim, quando você olha assim, nesses 10 anos como liderando a Aramis, qual foi assim, um grande aprendizado? Aí é uma jornada longa, 10 anos, assim, o Richard, CEO da Aramis. Qual é o grande aprendizado que você teve nesses 10 anos? Eu tive vários, até porque 10 anos no Brasil, na presidência, você aprende muita coisa. Eu vou usar uma frase, eu adoro frases, que eu uso bastante, eu gosto muito dela. Faça as perguntas difíceis quando está indo tudo muito bem, para não ter que fazer elas quando está indo tudo muito mal. Os meus maiores aprendizados que eu tive é que quando você está indo com uma consistência bem, é a melhor hora para você questionar a sua empresa inteira. Porque se você precisar fazer quando está indo mal, como foi a pandemia para mim, foi muito difícil tomar as decisões. Você tem que ter um nível de coragem e de insanidade muito grande. E não acho que é legal. Então, os meus bons aprendizados faz as perguntas difíceis, questiona esse negócio o tempo inteiro, porque se você não questionar, o mercado vai questionar.
Outra coisa que eu aprendi, que eu acho que é legal compartilhar, porque tem muitas coisas de sucesso, eu entendo, mas eu quero trazer lados, acho que mais pessoais, porque eu acho que é importante. Como eu entrei na empresa com 22 anos, pouca experiência, rodei as áreas, peguei a presidência muito cedo, eu sinto que eu me pressionei demais. Demais. Para poder aprender muito rápido e crescer. E no final, esse negócio é uma maratona, uma prova de 100 metros. Na pandemia, especificamente a pandemia, eu me senti atrás dos melhores do mercado. E ainda é uma sensação gostosa de se sentir. E fazia tempo que eu me sentia assim. Eu lembro de olhar no espelho e falar, você tem 6 meses. Eu nem sei como ainda, para virar essa empresa inteira. E você vai terminar o ano se sentindo bem, comparando com os melhores do mercado, que é uma obrigação sua. Aí veio um lugar muito legal. Eu falei, eu preciso dar um presente se eu conseguir fazer isso. E eu fiquei pensando, o que eu vou me dar de presente? E a resposta é que nenhum bem material vai mudar a minha vida. É muito legal um relógio novo, um carro novo, todos esses brinquedos eu acho muito legais. Mas vai mudar a minha vida? Não vai. Minha conclusão foi, eu vou ser mais leve comigo. E você trata as pessoas como você se trata. Sim. Então, um dos maiores aprendizados para mim, depois de 10 anos na presidência, é que eu não estou aqui para 10, estou aqui para 15, para 20, para muito mais. Então, como eu lido nas situações, como eu lido comigo mesmo, vai dizer muito sobre a minha personalidade e que tipo de cultura eu estou construindo. Então, se você tiver o conceito de nunca negligenciar, se você tem que tomar uma decisão, você toma uma decisão. Pode ser difícil, não importa. E outra coisa que eu gosto muito, que eu tive hoje, um feedback super estruturante com um diretor do meu time. Eu gosto do conceito da Netflix de transparência radical. Se constrói a cultura se você tiver um espaço de fala aberto, com respeito, mas que você não esconde nada. Porque aí você está tendo conversas verdadeiras. E uma cultura que parte de conversas verdadeiras, eu tenho certeza que impulsiona negócios. Então, são 3 aprendizados nesses 10 anos que eu, de alguma maneira, levei no pessoal e no profissional e que eu me esforço muito para viver na prática. Quer dizer que todo dia eu sou legal comigo? Não, tem dia que não, porque o dia é difícil. Mas essa hora você tem que lembrar. Epa, olha tudo que você já passou, olha tudo que você vai passar ainda. Como você vai se tratar no processo vai dizer muito sobre você. E eu aprendi isso na raça. Sim, a gente reflete isso com o time, né? E no final, a jornada não é uma jornada que você vai fazer sozinho. É uma jornada que você tem que fazer com um time e tem que desenvolver o time junto, né? E nada melhor que ter um time incrível. Eu falo que a companhia é muito menos sobre eu já há muito tempo. É muito mais sobre a qualidade das pessoas. E eu falo que cultura é multidimensional, não é o que eu falo. É como as pessoas se lidam, se tratam no dia a dia. Isso é cultura. Quando eu não tô. Por isso que eu sou o chato da cultura. Porque independente do tamanho que a gente vai ficar, se a gente perder isso, a gente perdeu a nossa essência. E o negócio pode mexer em tudo, menos na essência. Todo o resto a gente tem que questionar. Mas a essência de quem você é, só que você esteja disposto a mudar por qualquer motivo, se não, é a única coisa que você tem que se cuidar com muito carinho e atenção. O resto, questiona o máximo possível. O pessoal vai levar grandes aprendizados nesse nosso podcast aqui. Tem muito conteúdo aqui. Pena que a gente está quase chegando no final. Mas antes, Richard, a gente tem uma pequena brincadeira que a gente tem aqui no PDV, que é a roleta do varejo. A roleta do varejo, o pessoal vai colocar aqui, são alguns temas que a gente gira e aí você tem, sem saber a resposta, tem que versar sobre esse tema. É como se fosse Eu adoro isso. Vamos Tudo lá? que não é preparado é para mim. Vamos lá. Roda a roleta. Vitrine aberta. Boa. Roleta rodou pouco, caiu na vitrine aberta, que é o quadro sobre transparência radical. Uau! Parece que foi conectado. Foi conectado esse negócio. Eu achei que ia falar da minha experiência de não ter mais vitrine nas lojas, mas não é sobre isso. Não é sobre... Mas aqui o vitrine aberta é justamente para falar sobre um erro. Um erro que você cometeu e que você aprendeu, obviamente, sobre isso, que você pode contar e compartilhar com a gente. Com certeza, um dos meus bons erros foi não ter estruturado o meu e-commerce como eu deveria pré-pandemia. E com certeza isso me machucou bastante durante o processo, porque não tinha um e-commerce forte, não tinha uma mentalidade de vendedores usando o e-commerce como ferramenta de vendas. E demorou um tempo razoável. Tem uma história muito boa para contar sobre isso. Estava com o meu time comercial numa reunião e eles ficaram 1 hora me explicando porque eles não conseguiam vender online. Não, porque a fricção, porque o carrinho, porque sabe Deus o quê. Acabou a reunião, falei, maravilhoso, agora vocês têm 1 hora para me convencer como vocês vão fazer. Porque se vocês não venderem, a empresa vai quebrar. Como vocês vão fazer? Me explica. De repente, deu um estalo e todo mundo começou a ter ideia de como fazer. E mesmo a loja tendo voltado com tanta força,
A venda de código vendedor ainda é uns 40% do e-commerce hoje em dia. Mas eu precisei ter conversas difíceis, mudar sistema, mudar ferramenta, aculturar as pessoas, aprender a fazer digital, entender que esse negócio ele deveria ter sido core muito antes. E porque os canais físicos estavam indo muito bem, nosso e-commerce estava indo muito mais ou menos, e acabou sendo algo que colocou a gente numa situação muito mais difícil de ter que reestruturar no momento onde quem tinha um e-commerce muito bom surfou a onda muito melhor e quem não tinha. Então é um exemplo do que aconteceu. Um exemplo concreto e verdadeiro. Realmente você percebe hoje o vendedor usando a ferramenta que é o código do vendedor e completando a sua jornada, seja porque depois ele pode engajar o consumidor numa recompra, numa bonificação, e usando isso, ele como vendedor, a gente vem falando bastante aqui no nosso PDV do vendedor que não fica só esperando, né? E você dá mais ferramentas para que ele busque o consumidor de volta ou engaje ele numa rotina digital, numa jornada digital. Muito bom aprendizado, Richard. Eu quero te agradecer aqui por estar com a gente aqui no nosso PDV, o Pódio do Varejo. Foi riquíssimo. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês, é isso. Espero que vocês curtam.